Olá e seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar profundamente nas Sagradas Escrituras para compreender melhor a Palavra de Deus. Se este é seu primeiro vídeo aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para não perder nossos estudos semanais. Hoje estudaremos Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 20, o chamado de Abraão e o início da aliança divina. Um texto que estabelece os fundamentos da fé bíblica e marca o início da história da redenção. Este é um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia, pois aqui Deus começa a cumprir sua promessa de restaurar a humanidade caída. Antes de iniciarmos a leitura, é fundamental compreendermos o contexto histórico e cultural deste texto fundacional. Autor: Moisés, líder de Israel, escrevendo durante o período do Êxodo, aproximadamente 1440-1400 a.C. Período histórico. Os eventos narrados ocorrem por volta de 2091 a.C., na antiga Mesopotâmia, durante o período patriarcal. Abraão viveu em Ur dos Caldeus e depois em Harã, centros urbanos avançados da época. Destinatários. Originalmente o povo de Israel no deserto, caminhando para a terra prometida. Eles precisavam entender suas origens e a fidelidade de Deus às suas promessas. Propósito principal: mostrar como Deus escolheu Abraão para ser o pai de uma nação através da qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Este texto estabelece a aliança abraâmica, fundamental para toda a narrativa bíblica. Contexto cultural. Abraão vivia em uma sociedade politeísta, onde múltiplos deuses eram adorados. O chamado de Deus exigia que ele deixasse não apenas sua terra, mas todo um sistema religioso e cultural. A viagem de Harã a Canaã era de aproximadamente 640 quilômetros, uma jornada perigosa que levaria semanas. Localização no cânon. Gênesis 12 é o início da seção dos patriarcas, capítulos 12 e 50, e marca uma transição crucial na história bíblica. Após os primeiros 11 capítulos tratarem da criação e da queda da humanidade, Deus agora inicia seu plano de redenção através de um homem específico. Este texto não é apenas história antiga, mas teologia viva que revela o caráter de Deus, sua fidelidade às promessas e o padrão da fé genuína para todos os crentes de todas as épocas. Agora vamos ler juntos este texto sagrado e transformador. Acompanhe em sua Bíblia Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 20. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida? Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela,
E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: É minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-no, a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Agora vamos analisar a estrutura teológica e narrativa deste texto, observando 3 movimentos principais que revelam tanto a fidelidade de Deus quanto a humanidade de Abraão. Seção 1, versículos 1-3, o chamado divino e as promessas. Explicação, o imperativo divino. Deus ordena a Abraão que abandone 3 níveis de segurança: sua terra, identidade geográfica, sua parentela, identidade social, e a casa de seu pai, identidade familiar. Este é um chamado radical que exige fé absoluta, pois Abraão não sabe o destino exato. Apenas a terra que eu te mostrarei. O verbo hebraico usado aqui, leka, significa literalmente vai para ti mesmo, sugerindo que esta jornada seria tanto externa quanto interna, uma jornada de autodescoberta e transformação espiritual. As 7 promessas. Deus faz 7 promessas específicas a Abraão, um número que simboliza perfeição e completude na literatura bíblica. 1. Uma grande nação. 2. Bênção pessoal. 3. Engrandecimento do nome. 4. Abraão seria fonte de bênção. 5. Bênção para seus aliados. 6. Juízo sobre seus inimigos. E 7. Bênção universal para todas as famílias da terra. Esta última promessa é messiânica, apontando para Cristo, o descendente de Abraão através de quem a salvação viria ao mundo, a aliança incondicional. Observe que Deus não impõe condições prévias. Ele simplesmente declara o que fará. Esta é a graça divina em ação. Deus escolhe Abraão não por mérito, mas por sua soberana vontade e propósito redentor. Lição. Deus nos chama para sair de nossa zona de conforto e confiar em suas promessas, mesmo quando o caminho não está completamente claro. A fé verdadeira responde ao chamado divino com obediência, não com certeza de todos os detalhes. Seção 2, versículos 4-9. A obediência e a adoração. Explicação. A resposta imediata. O versículo 4 simplesmente declara: Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Não há discussão, negociação ou hesitação registrada. Aos 75 anos, uma idade avançada para iniciar uma nova vida nômade, Abraão obedece. Esta obediência imediata se torna o padrão bíblico de fé genuína. Hebreus 11:8 mais tarde comentaria que pela fé Abraão partiu, sem saber para onde ia. Os altares de adoração. Abraão constrói altares em Siquém, versículo 7, e perto de Betel, versículo 8, marcando geograficamente sua jornada espiritual. Estes altares serviam a 3 propósitos. 1. Adoração a Deus. 2. Testemunho público de sua fé em meio aos cananeus politeístas. E 3. Reivindicação profética da terra prometida. Em cada altar, Abraão invocou o nome do Senhor, estabelecendo um padrão de vida devocional e dependência de Deus. Atenção presente. O versículo 6 menciona significativamente que os cananeus estavam na terra. Esta observação aparentemente casual é carregada de significado teológico. A terra prometida já estava ocupada, criando uma tensão entre a promessa de Deus e a realidade presente. Abraão precisaria viver pela fé, não pela vista, confiando que Deus cumpriria sua palavra no tempo certo. Lição. A fé verdadeira se expressa em obediência imediata e adoração constante. Mesmo quando as promessas de Deus parecem distantes ou impossíveis devido às circunstâncias presentes, continuamos a adorá-lo e confiar em sua fidelidade. Seção 3, versículos 10-20. A falha e a fidelidade divina. Explicação. A prova da fome. Imediatamente após entrar na terra prometida, Abraão enfrenta uma fome severa. Esta provação testa se sua fé se baseia nas promessas de Deus
ou nas circunstâncias favoráveis. Infelizmente, em vez de buscar a direção de Deus ou construir outro altar, Abraão desceu ao Egito por conta própria. O Egito frequentemente simboliza na Escritura a dependência em recursos humanos em vez da provisão divina. O plano do medo. Os versículos 11 e 13 revelam a falha moral de Abraão. Temendo pela própria vida, ele pede que Sarai se apresente como sua irmã. Tecnicamente uma meia-verdade, pois ela era sua meia-irmã. Gênesis 20, 12. Este engano coloca Sarai em perigo de desonra e ameaça o cumprimento da promessa divina, pois através dela viria o filho prometido. Abraão escolhe autopreservação em detrimento da proteção de sua esposa e da confiança nas promessas de Deus. A intervenção soberana. Apesar da falha de Abraão, Deus intervém soberanamente. Versículo 17. Ele feriu a Faraó e sua casa com grandes pragas, protegendo Sarai e preservando a linhagem messiânica. Observe a ironia. O pagão Faraó repreende o crente Abraão por seu engano. Versículo 18 e 19. Esta é uma lição humilhante sobre como nossa desobediência pode fazer com que até mesmo os incrédulos questionem nossa integridade. A graça preservadora. Fascinantemente, Abraão sai do Egito mais rico do que entrou. Versículo 16. Não por mérito próprio, mas pela graça soberana de Deus, que permanece fiel às suas promessas, mesmo quando somos infiéis. Gênesis 13, 2 registrará que Abraão saiu do Egito muito rico. Deus transformou até mesmo a falha de Abraão em provisão, demonstrando que sua fidelidade não depende de nossa perfeição. Lição. Mesmo os heróis da fé falham, mas Deus permanece fiel às suas promessas. Nossa segurança não está em nossa perfeição, mas na fidelidade de Deus. Contudo, isso não justifica o pecado. Abraão sofreu consequências e humilhação por sua falta de fé. Deste texto fundacional, podemos extrair 4 lições fundamentais para a nossa vida cristã. Primeira lição: a fé exige abandono e confiança. Deus chamou Abraão para deixar tudo que era familiar e seguro. Da mesma forma, o discipulado cristão autêntico requer que abandonemos nossa dependência em segurança terrena e confiemos totalmente em Deus. Jesus ecoaria este princípio em Lucas 14:33, dizendo que quem não renuncia a tudo não pode ser seu discípulo. A fé genuína sempre envolve risco calculado, baseado nas promessas de Deus. Não sabemos todos os detalhes do futuro, mas conhecemos aquele que controla o futuro. Como Abraão, somos chamados a caminhar pela fé, não pela vista, confiando que Deus nos guiará passo a passo em direção aos seus propósitos para nossas vidas. Segunda lição: as promessas de Deus são maiores que nossas circunstâncias. Abraão recebeu promessas extraordinárias. Seria pai de uma grande nação, apesar de sua esposa ser estéril. Seu nome seria engrandecido, apesar de ser um peregrino. Todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Estas promessas pareciam impossíveis à vista humana, especialmente considerando que ele não tinha filhos aos 75 anos. No entanto, Deus cumpriu cada promessa. Romanos 4, 20 e 21 nos diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Quando as circunstâncias contradizem as promessas de Deus, devemos escolher crer na palavra, não na realidade presente. Terceira lição: a adoração deve ser nossa prioridade constante. Em cada etapa de sua jornada, Abraão construía altares e invocava o nome do Senhor. Ele não esperava chegar ao destino final para adorar. Ele adorava ao longo do caminho. A adoração não era um evento ocasional, mas um estilo de vida. Para nós hoje. Isto significa cultivar uma vida devocional consistente, não apenas nos domingos na igreja, mas diariamente. Quando enfrentamos desafios, nossa primeira resposta deve ser buscar a Deus em oração e adoração. Não tentar resolver tudo com nossa própria sabedoria. A adoração nos mantém focados em Deus e suas promessas, não nas dificuldades temporárias. Quarta lição: Deus permanece fiel
apesar de nossas falhas. A falha de Abraão no Egito é brutalmente honesta. Ele mentiu, colocou sua esposa em risco e agiu por medo em vez de fé. No entanto, Deus não abandonou Abraão nem rescindiu suas promessas. Esta é a maravilhosa graça de Deus. Ele trabalha através de pessoas imperfeitas. 2 Timóteo 2,13 declara: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Isto não significa que o pecado não tenha consequências. Abraão foi humilhado publicamente. Mas significa que nossa posição diante de Deus não se baseia em nossa perfeição, mas em sua fidelidade. Mesmo quando falhamos, podemos retornar confiantes ao Senhor, sabendo que Ele é rico em misericórdia e que seus propósitos não serão frustrados por nossa imperfeição. A palavra de Deus não foi escrita apenas para conhecimento, mas para transformação. Como podemos aplicar os ensinamentos de Gênesis 12 em nossa vida diária? Na vida pessoal, identifique as áreas onde Deus está chamando você a dar passos de fé. Pode ser uma mudança de carreira, um relacionamento que precisa ser restaurado ou abandonado, um hábito pecaminoso que precisa ser deixado, ou um ministério para o qual você está sendo chamado, mas tem resistido por medo. Como Abraão, pare de negociar com Deus e simplesmente obedeça. Desenvolva uma vida de adoração diária. Não apenas cante, mas viva em constante reconhecimento da presença e bondade de Deus. Quando enfrentar fomes em sua vida, sejam financeiras, emocionais ou espirituais, não desça ao Egito buscando soluções mundanas. Em vez disso, construa um altar e busque a Deus primeiro. Na vida familiar, lidere sua família em fé, não em medo. A falha de Abraão ao proteger Sarai nos ensina que homens de Deus devem priorizar a segurança e dignidade de suas esposas acima de seu próprio conforto. Construa altares em sua casa, estabeleça momentos regulares de adoração familiar, leitura bíblica e oração. Seja transparente sobre suas lutas e falhas, ensinando seus filhos que Deus usa pessoas imperfeitas e permanece fiel apesar de nossos erros. Tome decisões familiares baseadas nas promessas de Deus registradas na Escritura, não no medo ou na pressão cultural. Na vida profissional, integre sua fé ao trabalho. Como Abraão construiu altares em terra estranha, seja testemunha de Cristo em seu ambiente profissional através de integridade, excelência e dependência de Deus. Não comprometa seus valores éticos por medo de perder oportunidades ou segurança financeira. Confie que Deus honrará aqueles que o honram. Quando enfrentar dilemas éticos, lembre-se da humilhação de Abraão diante de Faraó. Às vezes, nossa falta de integridade faz com que até incrédulos questionem nossa fé. Seja diferente, seja íntegro. Na vida da igreja e comunidade, seja alguém que abençoa outros, cumprindo o propósito abraâmico de ser bênção. Apoie missionários e projetos que levam o Evangelho a todas as famílias da terra. Construa comunidade. Abraão não viajou sozinho, ele levou Ló e outros. A jornada de fé não é individualista, mas comunitária. Encoraje outros crentes em suas jornadas de fé, lembrando-os de que Deus é fiel. Quando irmãos falharem, não os abandone, mas os restaure com mansidão. Lembrando que até Abraão, pai da fé, tropeçou. Lembre-se, o conhecimento bíblico sem aplicação prática não produz frutos espirituais. Gênesis 12 deve nos mover da segurança confortável para a obediência corajosa, da adoração ocasional para a devoção constante e da autoconfiança para a confiança absoluta nas promessas infalíveis de Deus. Vamos encerrar nosso estudo com uma oração baseada nas verdades transformadoras que aprendemos hoje. Oro para que o Espírito Santo use estas verdades para transformar nossos corações. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por nos revelares através da vida de Abraão o caminho da fé genuína e tua fidelidade inabalável. Confessamos que muitas vezes, como Abraão, hesitamos em obedecer teus chamados. Preferimos a segurança conhecida ao risco da fé. Pedimos perdão por nossas tentativas de manipular situações por medo, em vez de confiar em tua provisão soberana. Arrependemo-nos das vezes em que descemos ao Egito,
buscando soluções mundanas em vez de buscar primeiro o teu reino. Pedimos coragem para responder ao teu chamado com obediência imediata, como Abraão fez ao sair de Harã. Dá-nos fé para deixar o que é familiar, quando tu nos chamas para novos territórios. Ajuda-nos a construir altares de adoração em cada estação de nossas vidas, mantendo-nos focados em ti, não nas circunstâncias. Ensina-nos a viver pelas tuas promessas, não pela vista. Louvamos-te porque, como fizeste com Abraão, permaneces fiel mesmo quando somos infiéis. Tuas promessas não dependem de nossa perfeição, mas de teu caráter imutável. Tu és o Deus que cumpre o que promete, o Deus que torna possível o impossível, o Deus que nos chama e nos capacita. Comprometemo-nos hoje a viver como filhos de Abraão pela fé, sendo bênção para outros e levando o Evangelho a todas as famílias da terra, cumprindo o teu propósito redentor através de nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, a maior promessa cumprida na semente de Abraão. Amém. Espero que este estudo sobre Gênesis 12 tenha abençoado sua vida e fortalecido sua fé nas promessas infalíveis de Deus. Deixe nos comentários: qual área de sua vida Deus está chamando você a dar um passo de fé, como Abraão fez? Que terra familiar você precisa deixar para seguir o chamado divino? Compartilhe suas reflexões com nossa comunidade. Sua história pode encorajar outros crentes. Se este vídeo foi útil para seu crescimento espiritual, não esqueça de curtir e compartilhar com seus irmãos na fé. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus fiel que cumpre todas as suas promessas, abençoe você ricamente e lhe dê coragem para viver por fé, não por vista. Até a próxima.